Essa é a nossa aula de número 17 e hoje nós faremos uma prática no Excel para analisar planejamentos fatoriais de 3 níveis. Lembram-se do nosso exemplo 23? Nós trabalhamos aí com uma mistura de partículas de esferas de vidro em leito de jorro. Essas partículas tinham diâmetros diferentes. Nesse planejamento, buscou-se estudar o efeito das variáveis ou dos fatores, né? XB, que é a fração mássica da esfera de 4 milímetros na mistura, e o H0, que é a altura de leito estático inicial no leito, o efeito que elas têm sobre a condição de jorro mínimo. Como respostas, nós tomamos a vazão de jorro mínimo e a queda de pressão no jorro mínimo. E aí, mostrei para vocês na aula anterior, né, a curva característica, e nós obtivemos, então, um modelo reduzido aí, que explica o comportamento da condição de jorro mínimo em função desses dois fatores. No caso aqui, X1 é o XB e X2 aqui é o H0. Hoje nós vamos, então, no Excel, aprender a como fazer essa análise. Essa planilha do Excel ela está em anexo, né, na nossa aula de hoje. Obter, então, um modelo quadrático que expresse os efeitos da fração mássica de esferas de 4 milímetros em uma mistura de partículas, que é a variável x1, e a altura inicial de partículas no leito, que é a nossa variável x2, sobre a condição de jorro mínimo de um leito de jorro. Aqui temos como resposta a vazão de jorro mínimo e a queda de pressão de jorro mínimo. Então, o Y1 aqui é a vazão e o Y2 é a queda de pressão, certo? Aqui está, então, o nosso planejamento, ó, as variáveis não codificadas e aqui as variáveis codificadas. Como nesse caso nós temos já 3 níveis, com 3 níveis já é possível propor um modelo que englobe termos quadráticos, capaz, então, de capturar a não linearidade desse modelo. Eu vou mostrar para vocês 2 opções de fazer esse cálculo. Uma delas nós faremos exatamente como no slide, na forma matricial. E depois nós usaremos a função de regressão do Excel. Então, para isso, eu montei essa planilha aqui ao lado. Temos aqui em amarelo a matriz X, que é a nossa matriz de trabalho. Nela temos aqui a primeira coluna, que é relativa ao fator beta 0, todo de 1. Temos aqui a segunda coluna relativa a x1, a terceira coluna do x2 e precisamos fazer as colunas dos 2 termos quadráticos e do termo de interação. Para criar essa coluna do termo quadrático, nós vamos fazer o seguinte, ó, igual a x1 ao quadrado, o termo do x2 ao quadrado e aqui o termo de x1 versus x2. Certo? Vou colocar aqui todo mundo e vou arrastar até o fim da nossa matriz. Temos aqui a nossa matriz X, mas ela não está representando esse modelo aqui de baixo, porque nós precisamos que as colunas relativas aos 2 termos quadráticos, que a gente faça subtração em relação à média de x1. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó, quem é a média desse termo de x1 quadrático? Ó, 2/3. Quem é a média do termo de x2 quadrático? Também deu 2/3, tá? Então, eu vou refazer essa coluna simplesmente aqui, ó, adicionando menos 2/3, certo? E aqui também, menos 2/3. E agora eu posso arrastar essas 2 novas colunas aqui, para a gente conseguir obter um modelo na forma como está escrito aqui na equação. Certo? Então, o que eu preciso para poder fazer o cálculo do beta, né? O nosso beta, que é o nosso vetor de parâmetros, ele é quem? Ele é a inversa do x transposto x versus o x transposto vezes a nossa resposta. Inicialmente, nós trabalharemos com a resposta Y1, que é da vazão. Então, a gente pode copiar aqui, né? E jogar essa resposta aqui nesse vetor. Então, de preto aqui, temos, então, o nosso vetor de resposta, nosso vetor Y1. Certo? Então, a primeira coisa que faremos aqui, ó, temos a matriz X. Vamos agora calcular o X transposto. É bem tranquilo, pessoal.
Nós podemos só selecionar, dar um Ctrl C, vir aqui e colar especial. E nós vamos pedir para colar os valores de forma transposta. Ok? Ok, ele colou aqui a nossa matriz na forma transposta. O que faremos agora será uma multiplicação de matrizes, certo? Para calcular essa de verde, que é o x transposto x, precisamos multiplicar essa matriz em azul pela matriz em amarelo. Como faremos isso? Então, eu vou selecionar aqui, né, o espaço onde vai entrar essa matriz. Vou apertar o Fn e segurar e ao mesmo tempo apertar F2. Certo? Viu que ele marcou pra gente aqui? Agora você vai escrever igual matriz.multi. Porque aí ele vai fazer a multiplicação da matriz. Viu que tá escrito aqui, ó, ela retorna a matriz, produto de duas matrizes. Uma matriz com o mesmo número de linhas que a matriz 1 e colunas que é a matriz 2, certo? Vou abrir o parêntese. Então, primeiro eu tenho que selecionar a matriz 1, que é o x transposto, ponto e vírgula, e depois selecionar a matriz 2, que é a matriz x, e fechar. Agora, você não vai dar Enter, certo? O que nós vamos fazer? Você vai segurar o Ctrl, segurar o Shift, e aí sim, dar Enter. Olha que legal. Está pronta, então, a nossa matriz x transposta x. Bem, mas não é essa a matriz exatamente que precisamos. Nós precisamos calcular o inverso dessa matriz. Faremos de forma bem semelhante. Vamos colocar aqui nesse de cinza. Vamos selecionar o espaço onde essa matriz virá. Vamos apertar o Fn, segurar e apertar F2. E agora podemos escrever matriz, ponto. Viu que ele dá a opção de fazer o inverso? Ponto inverso, abre o parêntese e ele pede para você selecionar a matriz que você quer fazer a inversa. Seleciona, fecha o parêntese, não dá Enter, tá? E vamos novamente dar o Ctrl, Shift e Enter. Pronto, ele calculou então a inversa da x transposta x. Certo? O que precisamos agora? Essa parte aqui, pessoal, tá pronta. Precisamos agora calcular o x transposto y. Faremos da mesma forma. Temos aqui o x transposto e temos aqui o y. Ok? E aí, nessa parte aqui que tá de rosa, eu vou selecionar. Vamos apertar o Fn. Segurar, apertar F2, ó, ele marcou aqui onde vamos escrever, igual, matriz, multi. Eu vou multiplicar o x transposto x, que é a minha primeira matriz, ó, ela tem aí 6 linhas e 9 colunas, ponto e vírgula, pela minha matriz y, que tem 9 linhas e 1 coluna. Não aperta o Enter, tá? Vamos dar aí Ctrl, Shift, Enter. E ele calculou aí para nós a x transposta versus a y. Agora, sim, nós podemos fazer a multiplicação. Então, vou nesse de preto aqui, que é a nossa resposta final. Vou selecionar, então, onde que vai estar o nosso vetor completo. Seguro o Fn, aperta F2. É igual a matriz ponto multi. E eu vou multiplicar quem? A inversa do x transposto x, ponto e vírgula, versus a x transposto y, que é essa de rosa. Fecha, Ctrl, Shift, Enter. Ok? Temos aqui, então, ó, o valor dos nossos coeficientes aí calculados para essa nosso modelo. Ó, esse valor, ele deu exatamente a média, certo? Então, beta 0 é igual a média quando eu faço essa padronização aqui no x1² menos o x1² médio.
Vocês viram que aqui, ó, a minha inversa da x transposto x, ela é diagonal, ó, eu só tenho valores na diagonal, o resto é zero, tá? Então, assim, esses parâmetros, eles não estarão correlacionados aí entre si. O que aconteceria, então, se eu substituísse aqui beta 0, beta 1, beta 2, todos esses betas aqui? E eu teria também que substituir o menos 2/3 nesse valor. Concordam comigo? Quando eu multiplicasse o beta 1, por exemplo, que é o do x1 quadrático, por esse valor, eu vou ter um valor numérico, que na minha equação vai vir parar, englobar aqui dentro do beta 0. Então, na verdade, se eu fizesse quando eu reajustar essa equação, esse valor do beta 0 aqui, para um modelo em que não tem essa parte, em que eu vou substituir o valor numérico desse x1 e desse x2 quadrático médio, a gente vai encontrar um valor de beta 0 um pouco diferente. Isso aqui foi só para a gente mostrar como que funciona toda aquela conta matricial que a gente colocou na aula passada. Mas aqui, desse jeito que a gente fez aqui até agora, a gente não consegue dizer quem é significativo e quem não é significativo. Então, nós vamos agora aprender a fazer usando a função de regressão do Excel, porque nós vamos agora, através da função da regressão, nós vamos obter exatamente quem são os parâmetros significativos desse modelo. Então, agora nós vamos fazer o ajuste considerando este modelo aqui completo, tá? Em que a gente vai fazer a subtração desse termo aqui, ok? Primeiro, precisamos criar, né, as colunas, então, do x1 quadrático, do x2 quadrático e do termo da iteração de x1, x2. Então, x1 vezes x2. Agora, podemos aqui clicar 2 vezes, ele preenche todo o resto, certo? Para que a gente possa, então, avaliar esse modelo, a gente precisa subtrair esse termo de x1 médio quadrático, que nós já vimos agora há pouco, que é 2/3. Então, eu só vou subtrair aqui por menos 2/3 para os dois, certo? E criar essa nova coluna aqui. Feito isso, nós podemos agora fazer a análise da regressão. Vamos em dados, análise de dados, regressão, ok. Ele vai abrir, então, a nossa aba, em que nós vamos selecionar a resposta, que inicialmente será y1, depois as variáveis independentes. Eu vou colocar numa nova planilha, que eu vou chamar de y1 completo. Vamos dar um ok. Ele nos deu, então, essa planilha, com resumo dos nossos resultados. Podemos ver aqui, inicialmente, o valor do R quadrado de 0,944 aproximadamente, em que a gente pode ver que tem um bom ajuste, afinal de contas, o modelo dessa forma, ele está explicando aí 94,4% da variabilidade dos dados experimentais. Temos aqui a nossa tabela de ANOVA da regressão, e a parte que mais nos interessa agora, que é aqui a nossa tabela com os coeficientes, o desvio de cada parâmetro e o p-valor mostrando a significância de cada um desses parâmetros. Então, temos aqui o valor da interseção, que nesse caso coincide com a média, como a gente falou anteriormente, e aqui estão aqueles coeficientes, os mesmos coeficientes que nós obtivemos aqui, ó, na planilha, na nossa planilha inicial da forma matricial. Nós temos aqui o efeito de x1, de x2, x1 quadrado, x2 quadrático e x1, x2. Vou colocar para vocês agora em vermelho aqueles que já estão significativos, ou seja, que tem um p-valor menor do que 5%. Bem, podemos ver aqui que a variável x1 tem um valor de p muito próximo do 5%. Muito provavelmente, quando a gente remover essas variáveis aqui que não são tão significativas, ele pode dar significativo. Então, nós vamos agora começar a fazer o nosso modelo reduzido, removendo, então, inicialmente a interação entre x1 e x2. Ok? Então, vamos lá, ó. De novo, dados, análise, regressão, ok. E eu vou mudar agora
a entrada das variáveis independentes e não vou colocar o x1, x2. E vou chamar agora esse modelo de modelo reduzido 1. Vamos dar ok? Bem, podemos ver aqui que o r quadrado praticamente não mudou, tá? Tá muito próximo ao inicial. E podemos ver aqui que agora a nossa variável x1 quadrática já tem um valor de p aí menor do que 5%. E a variável x2 ficou ainda mais evidente o fato de que ela não é significativa. Então, nós também podemos aí voltar e remover essa variável x2 quadrático. Então, eu vou voltar em dados, análise de dados, regressão, e vou remover na entrada das variáveis independentes tanto o termo x2 quadrático quanto o x1, x2. E vou chamar de modelo reduzido 2. Vamos dar um ok. Podemos agora observar que o valor do r quadrado caiu muito pouco, tá quase igual ao que era anteriormente. Ou seja, esses fatores que a gente removeu não influenciaram tanto assim na explicação dos dados, ou seja, eles estão influenciando os dados tanto quanto os resíduos, por exemplo. Temos aqui, então, o nosso modelo, o termo x1, x2, mas precisamos lembrar que esse termo quadrático que aparece aqui, ele já é a diferença entre o x1 ao quadrado menos a média do x1 quadrático, certo, pessoal? Então, esse aqui seriam os nossos coeficientes. O que a gente pode observar? Que de todos esses, o que mais influencia a resposta é o termo x2, mas o termo de x1 também influencia tanto na forma linear quanto na forma quadrática, tá? Por ter um elemento aqui quadrático positivo, nós vamos ter uma parábola com concavidade virada para cima. E teremos, então, uma região de mínimo, como a gente mostrou naquele gráfico da superfície de resposta. Podemos observar aqui que o desvio padrão dos parâmetros não é alto, certo? Então, esse seria aqui os coeficientes do nosso modelo. A gente poderia, por exemplo, para escrever o modelo, reescrever o modelo sem esse termo aqui, o que a gente faria, pessoal? A gente teria que recalcular o valor da interseção, certo? Por quê? Porque quando esse termo aqui aparecer, esse termo B que multiplica x1, ele vai estar multiplicando o 2/3, o menos 2/3. Certo? Então, esse novo coeficiente aqui poderia, então, vai se transformar em 14,24, certo? Dessa forma, pessoal, o nosso modelo ele pode ser escrito, então, dessas duas formas, que são, na verdade, equivalentes, em que eu tenho o ajuste, em que eu deixo o termo médio aqui, mas quando eu substituo esse valor, ele se torna esse modelo, ok? Se a gente fizesse a regressão aqui sem usar o menos 2/3, tá? Ele já nos daria direto esse modelo aqui, que é o modelo final aí, que não levou o menos 2/3 em consideração, ok? Bem, essa foi, então, a nossa aula de número 17. Te vejo, então, na próxima aula.